guerreiros e guerreiras, tranquilidade. Professor Bruno e Cecília aqui do canal Física do Guerreiro para mais uma aulinha aí para vocês, senhores. Belezinha? Dando continuidade em nossas aulas de dinâmica, tranquilo? Agora falando sobre as dinâmicas curvilínea, beleza? Essa dinâmica é aplicada em movimentos circulares, beleza? Então, movimento circular uniforme, movimento circular uniformemente variado. E a gente vai ver algumas aplicações dessa dinâmica em alguns desses movimentos. Show? Então vamos lá. Começa a nossa aula aí relembrando um pouquinho lá de cinemática vetorial, senhores. Belezinha? Lá em cinemática vetorial, nós tínhamos o seguinte, que a aceleração, é isso? Aceleração resultante, que é esse A, ela tem duas componentes. Uma que é tangente à trajetória e outra que é perpendicular à trajetória, que a gente chama de aceleração normal, não é isso? A aceleração normal, que aponta aqui por cento da trajetória, é o que a gente chamou de aceleração centrípeta, não é isso? Então, a soma vetorial ali, ó, a nossa aceleração resultante, que é o A, ela é a soma vetorial da aceleração tangencial, que é tangente à trajetória, e da aceleração centrípeta, que aponta na direção do raio, ela é radial. Show de bola? Isso vem lá da cinemática vetorial, tranquilo? O que acontece ali, senhores? A gente pode tirar o módulo ali, acho que encontrar o módulo dessa aceleração A, né, que é a nossa resultante. Quem vai ser o módulo ali? Como o ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, beleza? Para a gente encontrar o módulo, a gente tem que fazer o quê? Pitágoras, né? O A ao quadrado vai ser igual a aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Show de bola? Então, relembrando aí, isso lá da cinemática vetorial, senhores. Show de bola? E agora, para a dinâmica, o que vai acontecer? Se existe aceleração, senhores, é porque existe uma força, correto? E nós teremos uma força resultante dentro da nossa dinâmica curvilínea, beleza? Então, olha aqui, ó, na direção da aceleração tangencial, nós teremos uma força tangencial e na direção da aceleração centrípeta, nós teremos uma força centrípeta. Show de bola? Então, o que acontece, senhores? A nossa força resultante, ó, que é na mesma direção da aceleração A, que é a resultante, ela vai ser a soma vetorial da força tangencial mais a força centrípeta, senhores. Belezinha? Então, a nossa força resultante, aquela que a gente viu lá em dinâmica, como sendo massa vezes aceleração, a forma completa daquela força resultante são essas duas componentes. Uma que é tangente à trajetória e a outra que é radial, beleza? Que aponta na direção do raio. Para que serve cada uma dessas forças, senhores? Vamos lá. A força tangencial, para que ela serve? Ela serve para variar, vou colocar aqui, ó, serve para variar o módulo da velocidade. Então, varia o módulo da velocidade. De bola? Essa é a função dessa velocidade, dessa força tangencial. A força centrípeta, senhores, ela varia a direção da velocidade, senhores. Show de bola? A diferença entre essas duas componentes aí da força resultante é isso. Tranquilo? Então, por exemplo, lá nos movimentos retilíneos, tranquilo? Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Nesses movimentos, a velocidade ela não varia em direção, tranquilo? Então, não existe força centrípeta. Show de bola? Só existe a força tangencial se variar o módulo da velocidade. Beleza? Tranquilo? Então, ó, cada uma dessas componentes elas vai servir para alguma coisa. Tranquilo? A tangencial, senhores, ela varia o módulo, né? Então, pensa comigo. Se o módulo da velocidade não variar, quanto é que vai variar essa força tangencial, senhores? Justamente, zero. Beleza? Então, quando a gente falar no movimento circular uniforme, o que é o movimento circular uniforme? O movimento circular uniforme é aquele cujo módulo da velocidade é sempre constante. Tranquilo? Então, acompanha aqui comigo, ó. Velocidade tem módulo constante, então se eu falar que aqui é 2 metros por segundo, aqui vai ser 2 metros por segundo, aqui vai ser 2 metros por segundo
e aqui também vai ser 2 metros por segundo. O módulo da velocidade é constante. Se o módulo da velocidade é constante, a nossa força tangencial ela vai ser igual a zero, senhores. Tranquilo? Então, para um movimento circular uniforme, um movimento curvilíneo uniforme, a força resultante nada mais é do que a nossa força centrípeta, senhores. Beleza? Que aponta para onde, mestre? Sempre para a direção, para o centro da sua trajetória. Show de bola, senhores? Tranquilo? Então, ó, a força resultante centrípeta, ela é a força resultante de um movimento circular e uniforme. O que significa isso, mestre? Na hora que você fizer a soma das forças, soma vetorial das forças, como resultado, você vai ter que encontrar a força centrípeta. Belezinha? Então é assim que funciona. Então, ó, em módulo, essa força centrípeta, a gente pode calcular de duas formas. mv ao quadrado sobre r, o m é a massa, o v é a velocidade, o r é o raio, ou m ômega ao quadrado vezes r, onde o m é a massa, o ômega é a velocidade angular, beleza? E o r é o valor do raio, senhores. Show de bola? Então, a gente vai aplicar aqui, ó, para alguns exemplos, beleza? De movimento circular uniforme, aplicando ali como resultante a força centrípeta. Show? Então, vamos ver isso aí? Então, aqui, ó, aplicações, senhores. No primeiro exemplo, o que a gente tem aqui? A gente tem uma estrada com lombada, beleza? A lombada ali aqui no Rio de Janeiro é o quebra-mola, né? Então, o que acontece ali? Quando o carro passa ali naquele quebra-mola, quais são as forças que estão atuando sobre aquele carro? Força-peso e força normal, tranquilo? Como se trata de um movimento circular e uniforme, senhores, a força resultante obrigatoriamente tem que ser a força centrípeta, beleza? Força resultante é a força centrípeta, porque se trata de um movimento circular e uniforme, tranquilo? Como é que vai acontecer? A força centrípeta, ela sempre aponta para o centro da sua trajetória, beleza? Então, se a resultante aponta para o centro, olha como é que vai funcionar. Ó. Resultante aponta para o centro, não é isso? Então, como é que você vai fazer a soma vetorial aqui, ó, da força peso com a força normal? Você sempre vai pegar a força que aponta para o centro e vai subtrair da força que não está apontando para o centro. Então, aqui, ó, a nossa soma vetorial ali entre força peso e força normal, que é a força centrípeta, vai ter que ser igual a quem? A força peso que está apontando para o centro, menos a força normal, que não está apontando para o centro da trajetória. Tranquilo? Então, quando você tem uma estrada com lombada, é dessa forma que você vai calcular a sua força centrípeta. Show de bola? Um outro caso, senhores, é quando você tem agora uma estrada com uma depressão, beleza? A gente viu com a lombada. Agora, quando a estrada tem uma depressão, como é que vai ficar a sua força resultante? Vamos lá. Também se trata de um movimento circular uniforme. Força resultante é a força centrípeta, que aponta sempre para o centro da minha trajetória. Então, olha agora, o centro está agora aqui, ó, na parte de cima, não é isso? Então, a nossa força resultante, que é a força centrípeta, tem que apontar ali para o centro, beleza? Então, na hora que eu for fazer aqui a soma vetorial, o que tem que acontecer? A força resultante é a força centrípeta, mas eu tenho que pegar a força que está apontando para o centro, que no caso agora é a normal, e vou subtrair da força que não está apontando para o centro, que é a força peso. Então vai ficar normal menos peso. Beleza? Até aí, senhores. Tá de boa? Tá tranquilo? Então, esses dois exemplos eles são exemplos clássicos, pode-se dizer assim, para a aplicação da força resultante centrípeta no movimento circular uniforme. Show? Vamos ver mais alguns exemplos. Ó. Olha esse caso aqui agora, um exemplo clássico também. Globo da morte, senhores. Como é que vai funcionar? Quando o rapaz passa aqui no globo da morte na posição mais baixa da trajetória, você tem as forças que estão atuando sobre ele, a força-peso e força normal. Tranquilo? Como se trata de um movimento circular uniforme, nós já sabemos que a força resultante tem que ser obrigatoriamente a força centrípeta, não é isso?
que aponta para onde a força centrípeta? Para o centro da sua trajetória. Beleza, mestre. Já estou ligado nisso aí. Então, ó, na hora que você for fazer a força resultante ali, ó, entre peso e normal, como é que você vai fazer? É sempre a força que está apontando para o centro, menos a força que não está apontando para o centro. No caso ali, a força peso. Então, a força resultante centrípeta ali, ó, fica sendo como normal menos peso. Tranquilo? Agora, quando ele passa na parte mais alta da trajetória, senhores, olha as forças que estão atuando sobre ele. Força peso, beleza? Na vertical e para baixo. E a força normal, ó, também na vertical e para baixo. Lembra que a força normal é a força que a superfície exerce sobre o corpo. Então, a superfície faz sobre essa moto uma força na vertical e para baixo, na mesma direção da força peso, beleza? Então, ó, lá em cima, no ponto mais alto da trajetória, movimento circular uniforme. Força resultante é igual a força centrípeta. Como vai ficar a soma vetorial dali das forças? Como elas estão na mesma direção e sentido, o que você vai fazer? Você vai somar, né? Peso mais normal. Tranquilo? Então, lá no ponto mais alto da trajetória, a força resultante ela vai ficar dessa forma. Tranquilo? Se a questão pedir para você a velocidade mínima com que essa moto tem que ter para que ele consiga completar esse looping, beleza? Velocidade mínima. Quando ele falar em velocidade mínima, senhores, é quando ele está na iminência de perder o contato com a pista, beleza? Com isso, o que acontece? A nossa força normal ela vai ser igual a zero, tranquilo? Então, se ele perder a velocidade mínima, é só você considerar ali, ó, que a sua força normal ela tem que ser zero, tranquilo? Onda normal é zero, olha lá, ó, a força centrípeta ela vai se igualar com quem? Com a força peso, que está apontando para o centro da trajetória. A força centrípeta, mv ao quadrado sobre r. A força peso é mg. Posso cancelar aqui as massas, ó. O r está dividindo, vai passar multiplicando. Rg. E esse quadrado ele vai virar raiz, não é isso? Então, a velocidade vai ser raiz de Rg. Beleza? Famosa é a raiz da identidade, né, senhores? Muito bom, mestre. Então, aqui, ó, a velocidade mínima que ele tem que ter para completar esse looping é a raiz do raio da trajetória vezes o valor da sua gravidade. Show? Entendido sim isso, senhores? Vamos continuar? Então, ó, velocidade mínima ela vai ter esse valor. Safo? Aqui, ó, vamos mais em um exemplo. Estrada curva em pista horizontal, senhores. Quando o carro faz uma curva, beleza? Numa pista horizontal. A tendência é que esse corpo, quando faz a curva, é que ele seja jogado para onde? Para fora da curva, né? Ele vai fazer a curva ali, vai ser jogado para fora. A tendência é ele escorregar para fora, não é isso? Se a tendência desse carro é escorregar para fora da curva, a força de atrito ali entre os pneus e a pista, ela vai apontar para o centro da trajetória, da mesma forma que está ali no desenho, ó. Beleza? Então aqui, ó, a tendência desse carro é para escorregar para fora da pista, então a força de atrito entre os pneus e a pista, ela vai apontar para o centro daquela pista, para o centro da trajetória. Show de bola? A força peso e a força normal, ó, nesse caso, elas estão aqui, ó, na mesma direção, né, na vertical. A força peso está na vertical e para baixo e a normal está na vertical e para cima. Tranquilo? Então vamos lá, senhores. Não tem, na verdade, é um movimento circular uniforme, né? Então a nossa força resultante, ela obrigatoriamente tem que ser igual à força centrípeta, não é isso? E a força centrípeta, como vocês estão cansados de saber, né, senhores? É a força que aponta para onde? Para o centro da trajetória, muito bem. Então, ó, olha para o nosso desenho. Quem é a força que está apontando para o centro da trajetória? É a força de atrito, ó, é a FAT. Beleza? Então, vamos calcular essa velocidade com que ele tem que ter aqui, ó, para que esse carro possa fazer a curva ali com segurança. Aqui, ó, força centrípeta
mv ao quadrado sobre o raio. E a força de atrito é o coeficiente de atrito, não é isso? Vezes a sua força normal, beleza? Só que perceba, o que está acontecendo aqui nesse caso? Não tem movimento na vertical, né? Então, na vertical, a força resultante é zero. Então, a força peso, ela vai ser igual à força normal. Então, vou trocar aqui, ó. Força normal é igual a força peso, não é isso? E a força peso não é massa vezes gravidade? Beleza. Então, aqui, ó, vou cancelar massa com massa. V vai ser igual a quem? O R está dividindo, vai passar multiplicando. Vai ficar mi RG. E esse quadrado passa como raiz, né? Então, vai ficar V vai ser igual a raiz de mi, que é o coeficiente de atrito, R, que é o raio, e o G, que é a gravidade. Beleza? Então, essa velocidade vai depender ali, ó, do coeficiente de atrito, né? Quanto maior o coeficiente de atrito, maior a velocidade com que ele vai poder fazer a curva, beleza? Quanto menor o coeficiente de atrito, menor a velocidade com que ele tem que fazer a curva. O que significa isso na prática? Veja, se o pneu estiver careca, faz a curva de mansinho, senão o carro vai escorregar. Show de bola? Se maior for o coeficiente de atrito ali, maior vai ser a velocidade com que você vai poder fazer essa curva. Show de bola? Sem escorregar. Safo, senhores. Vamos ver um outro caso. Nesse caso agora é interessante. É quando você tem uma pista sobre elevada. Show de bola? Vocês já perceberam que nas estradas tem algumas pistas que elas estão elevadas nas curvas? Ela tem essa inclinação, beleza? Essa inclinação ela existe para que o carro não derrape, beleza? Por quê? Olha só, vamos ver o porquê disso. As forças que estão atuando sobre esse carro. Eu tenho ali a força peso e a força normal, que é a força de contato. Show de bola? Como se trata de um movimento circular uniforme, a força resultante obrigatoriamente tem que ser a força centrípeta, que vai apontar aqui para o centro da minha trajetória. Tranquilo? Então, o que vai acontecer aqui, senhores? Quando eu fizer a soma vetorial da força peso com a força normal, o resultado disso obrigatoriamente tem que ser a minha força centrípeta. Então, aqui, ó, fiz a soma vetorial da força peso com a força normal. Tracei uma reta paralela à força peso, tracei uma reta paralela à força normal. O meu vetor resultante, que é a força centrípeta, vai sair aqui, ó, da origem dos vetores até a diagonal do meu paralelogramo. Isso vem lá de vetores. Safo? Então, olha aqui, ó. Eu vou prolongar aqui essa reta da força peso, só para a gente ver algo interessante, ó. O que nós temos aqui? O que nós temos aqui em relação a esse ângulo aqui de baixo, ó? Esse ângulo é o mesmo que esse ângulo θ aqui, ó. Beleza? Eu provei isso para vocês lá em dinâmica, na aplicação de dinâmica num plano inclinado. Tranquilo? Então, olha só. Esse ângulo aqui é θ, não é isso? Esse aqui também vai ser, porque eles são opostos pelo vértice. Não é isso? Como esse ângulo aqui todo é 90 graus, ó, então se aqui é θ, não é isso? Esse ângulo aqui de cima também tem que ser θ. Beleza? Aqui é 90 graus também. Aqui é 90. Safo? É duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Show? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar isso aqui que eu desenhei, só para provar ali para vocês que aquele ângulo lá em cima é θ, né? Eu vou transladar minha força-peso. O que é transladar? É não mudar nem o módulo, nem a direção e nem o sentido. Então, a força-peso está aqui na vertical e para baixo, não é isso? Vou levar ela para cá, ó. Aqui está a minha força-peso, na vertical e para baixo. Show de bola? Então, o que eu formei ali, senhores? Eu formei um triângulo retângulo, onde os meus catetos são aqui, ó, a força centrípeta e a força peso. E a diagonal desse triângulo retângulo é a minha força normal. Tranquilo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou calcular a tangente daquele ângulo. Como é que a gente calcula a tangente de um ângulo? É o cateto oposto àquele ângulo, não é isso? Que no nosso caso aqui é a força centrípeta,
sobre o cateto adjacente, que no nosso caso ali é a força peso. Belezinha? Então, a tangente daquele ângulo é a força centrípeta sobre a força peso. Vamos abrir isso aí, senhores. Força centrípeta, mv ao quadrado sobre raio. Força peso, mg. Não é isso? Então, como é que vai funcionar? Repete o primeiro, não é isso? E multiplica pelo inverso do segundo. mg, né? Então, aqui, ó, cancela m com m. Tranquilo? Então, quem vai ser a nossa velocidade? Vai ser RG aqui, eu estou multiplicando. Vai passar para lá multiplicando a tangente θ, né? Então, vai ficar RG tangente θ. Então, V ao quadrado é igual a RG tangente θ. Então, o V, ele é a raiz de RG tangente daquele ângulo. Beleza? Então, perceba que agora a velocidade numa curva sobrelevada não depende da força de atrito, do coeficiente de atrito, né? Só vai depender daquele ângulo de inclinação aqui, ó, da pista. Então, a velocidade que ele tem que ter para fazer essa curva na pista sobrelevada só vai depender da inclinação da pista. Show de bola? Safo até aí, senhores. Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Rotor. Como é que vai funcionar o rotor? Rotor, ele é um brinquedo que tem, onde você entra ali dentro dele, né? Você coloca uma roupa especial, uma camisa especial, beleza? E você fica paradinho ali, ó, no canto desse aparelho aí, desse brinquedo. Aí o que vai acontecer? Esse brinquedo vai começar a girar um movimento circular. Aí do nada aquela tampa ali, ó, vai descer. A tampa ali do rotor desce. Beleza? Só que você vai continuar ali parado, né? Preso ali ao seu brinquedo por causa do movimento circular que está acontecendo ali. Safo? Então a gente vai calcular, por exemplo, ali a velocidade angular desse rotor com que ele tem que ter para que você fique ali paradinho ali na parede daquele rotor quando ele estiver no movimento circular. Safo? Então vamos lá. Ó. As forças que estão atuando sobre o carinha. Nós temos ali a força peso na vertical e para baixo. E nós temos a força de atrito na vertical e para cima. Tranquilo? E tem a força normal também. Ó. A força que a superfície está exercendo sobre o cara aqui. Ó. Beleza? Então aqui eu já estou considerando quando eu tirar essa tampa aqui, tá? Então não vai ter normal aqui, ó. Esse chão aqui não vai fazer força sobre ele. Beleza? Porque vai tirar aquela tampa, então não vai ter a superfície aqui de apoio. Tranquilo? Então vamos lá, senhores. O raio aqui, ó, desse rotor, desse brinquedo é R e a velocidade angular dele é ômega. Show de bola? Então olha só. Como esse rapaz não vai escorregar, a força resultante aqui na vertical é quanto? 0. Então a força Fart, que é a força de atrito, ela vai ter que ser igual à força peso. Belezinha? E quem é a força que está apontando para o centro da trajetória? É a normal, né? Então, como a nossa força centrípeta ela aponta para o centro, então posso falar que a força centrípeta ela tem que ser igual à força normal, beleza? Porque se trata de um movimento circular e uniforme. Já na vertical, eu posso falar que a força de atrito estático tem que ser igual à força peso, beleza? Mas como é que a gente calcula a força de atrito estático? É o coeficiente de atrito estático vezes o valor de quem? Da normal. Isso tem que ser igual à força peso, que é mg. Show de bola? Então aqui, ó, a força normal é igual à força centrípeta. Então, ó, coeficiente de atrito vai ser igual a força vezes a força normal, que é a força centrípeta aqui, ó. Então vou escrever assim, ó, m ômega ao quadrado vezes r. M ômega ao quadrado vezes r. Isso tem que ser igual a mg. Vou cancelar aqui, ó, m com m, beleza? Então, a nossa velocidade angular vai ser g aqui em cima, não é isso? Sobre quanto? Coeficiente de atrito vezes o raio. Como está elevado ao quadrado, esse quadrado aqui vai virar uma raiz, né? Então, olha só que interessante, senhores. A velocidade angular daquele brinquedo, ela vai ser inversamente proporcional ao coeficiente de atrito estático. Então, o que significa isso, mestre? Quanto maior for o coeficiente de atrito estático da roupa que o carinha está usando, menor vai ter que ser
a velocidade angular daquele rotor, beleza? Mas se o coeficiente de atrito for menor, o que vai ter que ser com a velocidade angular? Ela vai ter que ser maior, né? Esse cara aí vai ter que girar mais rápido, beleza? Para que esse cara não caia, safa? Então, a relação ali entre a velocidade angular e o coeficiente de atrito estático é uma relação inversa, beleza? Então, quanto menor for o coeficiente de atrito estático, maior vai ter que ser a velocidade angular com que esse rotor tem que girar, beleza? Menor coeficiente, maior velocidade. Quanto maior coeficiente, menor a velocidade angular. Relações inversamente proporcionais, senhores. Tranquilo? Entendido aí o que é o rotor? Então vamos lá, ó. Quando a gente falar em pêndulos, senhores, nós temos aqui o pêndulo simples, beleza? Esse pêndulo simples ele vai oscilar aqui, ó, no eixo vertical, tranquilo? Esse pêndulo simples tem uma massa M, ele está preso a um fio, beleza? E esse fio está preso ao teto, tranquilo? Quando eu tiro esse meu pêndulo simples aqui da posição de equilíbrio e trago ele até essa posição, o que vai acontecer? Eu tenho aqui a força de tração que está atuando sobre ele, a corda que o fio faz sobre essa esferinha, beleza? Aqui está L, ó. O L é o comprimento desse fio, show de bola? E tem aqui a força-peso na vertical e para baixo, que é o nosso mg, tranquilo? Essa força-peso eu vou decompor em relação a esse ângulo θ. Ó. Esse ângulo θ ele vai ser o mesmo que esse ângulo aqui, ó, tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Essa força-peso, essa componente aqui da força-peso, como ela está adjacente ao ângulo, vai ser mg cosseno de θ. E essa componente aqui, ó, que vai ser tangente à trajetória, vai ser o mg seno de θ, porque ela vai estar oposta ao ângulo. Show de bola? Então aqui, ó, ali, naquela posição, estou segurando, né? O meu pêndulo simples. Se eu estou segurando, a velocidade aqui é zero, né? Ele está em repouso, força resultante igual a zero. Então, essa tração vai ser igual ao mg cosseno θ. Tranquilo? Aí, quando eu solto essa esfera, o que vai acontecer? Ela vai passar aqui no centro da trajetória, não é isso? Aqui nessa posição mais baixa, pode-se dizer assim, né? Nessa posição mais baixa, o que vai acontecer? Ele vai ter uma velocidade. E quando ele passar aqui, ó, quais são as forças que estão atuando? Força de tração na vertical e para cima e a força-peso na vertical e para baixo. Show de bola? Como é que eu calculo aquela velocidade com que ele tem que ter ali embaixo? Ó? Eu vou calcular calculando a força resultante. Força resultante, como se trata de um movimento circular uniforme, tem que ser igual à força centrípeta. Belezinha? Então, ó, quem vai ser a força centrípeta, senhores? Ali no centro, ali, na posição mais baixa. Tranquilo? Quem é a força que está apontando para o centro da trajetória? É a tração. Quem é a força que está apontando para fora da trajetória? Força-peso. Então, posso falar que a força centrípeta ela vai ser igual à tração do fio menos a força-peso. Beleza? Então, eu vou calcular a velocidade, posso calcular a velocidade dessa forma. Então, aqui vai ser ó, mv ao quadrado sobre o raio. Aqui é o valor da tração e a força-peso é o mg. Então, ele vai ter que te fornecer ali ó, o valor da tração naquele fio, por exemplo, para você calcular o valor da sua velocidade. Lembrando que o raio aqui ó, vai ser o comprimento daquele fio, então que é L, beleza? Então o raio da trajetória é o próprio raio, o raio da trajetória é o próprio comprimento aqui ó, do fio. Show de bola? Outro exemplo, senhores, pêndulo cônico. Qual é a diferença do pêndulo simples para o pêndulo cônico? O pêndulo simples ele oscila no plano vertical, né? E o pêndulo cônico ele vai oscilar no plano horizontal, beleza? Como se formasse ali um cone, né? Quando eu giro ali ó, a minha esferinha, tranquilo? Então vamos lá. É um movimento circular uniforme, então a força resultante tem que ser a força centrípeta, beleza? Quais são as forças que estão atuando no meu corpo? Força-peso na vertical e para baixo e a força de tração aqui do fio, tranquilo? Quando eu fizer a soma vetorial
da força de tração com a força-peso, o resultado tem que ser igual à força centrípeta. Então aqui, ó, se eu traçar uma reta paralela à força-peso e traçar uma reta paralela à tração, o que vai acontecer? A força resultante, que é a nossa força centrípeta, ela vai sair aqui da origem dos vetores até a diagonal do meu paralelogramo. Tranquilo? Então, de novo, o que nós temos aqui? Eu tenho que esse ângulo aqui vale θ, não é isso? Isso aqui é o comprimento do meu fio, ó, que também vale θ, tá, senhores? E aqui tem um raio da trajetória, né? Beleza. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, tranquilo? Então aqui eu vou transladar a força-peso para essa posição. Esse ângulo θ aqui, ó, ele vai ser o mesmo que esse ângulo aqui de baixo, tranquilo? Então o que nós vamos obter? Ele vai ter um triângulo de novo, ó. Um triângulo retângulo, senhores. Muito bem? Onde aqui é a força centrípeta, aqui é a força-peso e aqui é a tração daquele fio. Aqui está o nosso ângulo θ. Então, se eu calcular a tangente daquele ângulo θ, quem é a tangente? É o cateto oposto, que é justamente a força centrípeta, beleza? Sobre o cateto adjacente, que nesse caso, a força que está adjacente ali, ó, aquele ângulo θ é a força-peso. Então, a força centrípeta vai ser, calcular aqui, ó, isolar a força centrípeta. Vai ser a força-peso vezes a tangente do ângulo. Show de bola? Posso abrir essa força centrípeta? Deve, guerreiro. Aí você vai abrir de acordo com o que ele pede. Se ele pedir a velocidade linear, você vai chamar a força centrípeta de mv ao quadrado sobre o raio. Beleza? Se ele pedir a velocidade angular, você vai abrir a força centrípeta como sendo m ômega ao quadrado vezes o raio. Beleza? E vai de acordo com o que a sua questão pede. Safo? Então, por exemplo, se for para calcular a velocidade linear, então mv ao quadrado sobre o raio, isso vai ter que ser igual a mg vezes a tangente daquele ângulo, tangente de θ. Posso simplificar, ó, m com m, beleza? O raio ele está multiplicando, está dividindo, vai passar multiplicando, né? Vai ficar rg tangente de θ. Tranquilo? Guerreiro, se ele te fornecer o valor do raio, tá safo, muito bem. Mas ele não pode, tem algumas situações que ele não fornece o valor do raio. Aí você vai ter que calcular, ó. O raio é essa distância aqui, né? Show de bola? E que é o cateto oposto àquele ângulo θ. Concorda comigo? E você tem um L, que é o comprimento do fio, que seria a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, tá vendo? Esse triângulo retângulo aqui, ó. Safo? Então, vamos lá. Existe como relacionar o valor do raio com o comprimento L, que é a hipotenusa desse triângulo? Tem, né? Se a gente calcular, por exemplo, o seno daquele ângulo θ, seno de θ, quem vai ser o seno de θ? Seno de θ é o cateto oposto, que é o raio, sobre a hipotenusa, que é o L. Então, o raio vai ser L seno θ. Eu posso substituir esse raio lá no valor lá da nossa velocidade. Então, eu vou ter aqui, ó, v ao quadrado, o raio L seno θ, é isso? Vezes g. A tangente é o seno sobre o cosseno. Então, aqui nós obteremos, ó, seno ao quadrado, L, tá assim, ó, seno ao quadrado, L, vezes G, tudo isso sobre o cosseno, né? Como aqui está elevado ao quadrado, eu vou ter que tirar a raiz daquilo lá, né? Então, qual vai ser a raiz? O seno de θ ao quadrado vai sair da raiz, então vai ficar seno θ. E o restante tudo dentro da raiz, né? LG cosseno de θ. Safo? Essa vai ser a velocidade
linear daquele carinha. Tranquilo? Vamos para a questão, senhores? Olha aí, ó. Uma criança gira no plano horizontal uma pedra com massa igual a 40 gramas, presa em uma corda, produzindo um movimento circular e uniforme. Beleza? A pedra descreve uma trajetória circular cujo raio é 72 centímetros, sob a ação de uma força resultante centrípeta de modo igual a 2 newtons. Se a corda se romper, qual será a velocidade em metros por segundo com que a pedra se afastará da criança, senhores? É um movimento circular uniforme, né? Então a força resultante obrigatoriamente tem que ser igual à força centrípeta, beleza? Vamos extrair as informações ali do nosso texto. O que ele passou para a gente? Ó? A massa vale 40 gramas, o raio 72 centímetros e a força vale 2 newtons. Safo? Então vamos lá. Ó. Como é que a gente calcula a força centrípeta? mv ao quadrado sobre o raio. Então a força, ele já deu aqui, a força vai igual a 2, não é isso? A massa está em grama, tem que converter para quilo. De grama para quilo, a gente vai dividir por 1000. Então aqui vai ficar 40 sobre 1000. A velocidade é o que a gente quer saber, não é isso? E o valor do raio, senhores? 72 centímetros. Teremos que converter para metro, né? De centímetros para metros, a gente vai dividir por 100. Beleza? Então aqui, ó, 72 sobre 100. Safo? Vamos fazer a continha? Então olha aqui, ó. Esse zero eu posso cancelar com esse zero. Esses dois zeros aqui eu posso cancelar com esses dois zeros aqui. É isso? Então, esse 2 eu posso simplificar com esse 4. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar quanto? 2. Então, a nossa continha está assim, ó. 1, 2v ao quadrado, é isso? Sobre 72, né? Então, aqui, ó. Vai embora, né? Simplifiquei aqui por 2, vai dar 1. 72 por 2 vai dar 36, não é isso? O 36 está dividindo, vou passar ele multiplicando, né? Então, v ao quadrado é 36. Então, v vai ser raiz de quanto? De 36, que é quanto, senhores? Fala que é 6. Muito bem. 6 metros por segundo. Gabarito, letra A, senhores. A de quê? Aprovação, senhores. Muito bem. Vamos lá? Segunda questãozinha. Num pêndulo cônico, uma pequena esfera de massa igual a 2 kg está suspensa por um fio ideal de massa desprezível e com 4 metros de comprimento. Sabendo que a esfera descreve um movimento circular uniforme com centro em C, qual o valor da velocidade angular desse movimento em radianos por segundo? Então, vamos lá? Quais são as forças, senhores, que estão atuando? Tração aqui no fio, não é isso? E a força peso na vertical e para baixo. A resultante entre essas duas forças tem que ser a nossa força centrípeta aqui, ó, que está apontando para o centro da trajetória. Isso, mestre? Isso. Acabamos de ver, né? Belezinha. Então aqui está a força centrípeta. Safo? Esse ângulo de 60 graus é o mesmo que esse ângulo aqui, ó, de 60 graus. Então, se naquele triângulo a gente fizer ali, ó, vou transladar a força-peso. Tá aqui embaixo, não, vou trazer ela aqui para cima. Ó. Então, se eu fizer ali a tangente de 60, quem vai ser a tangente de 60? É o cateto oposto, que é a força centrípeta, sobre o cateto adjacente, que é a força-peso. Então, eu posso falar que a força centrípeta ela vai ter que ser igual a força-peso vezes a tangente de 60 graus. Tá safo até aí? Vamos abrir a força centrípeta? M ômega ao quadrado vezes o raio. Por que eu utilizei m igual a ômega ao quadrado vezes o raio? Porque ele quer saber a velocidade angular.
beleza? Que é o ômega. Então, ó, ele forneceu para você a massa, é isso? O comprimento do fio, que vale 4 metros, e ele quer saber a velocidade angular em radianos por segundo, sabendo que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá, senhores. Então, aqui, ó, abrir a força centrípeta, força-peso, massa vezes gravidade, e aqui a tangente de 60, não é isso? Posso simplificar massa com massa, beleza? Ele não forneceu para a gente, ó, o valor do raio nessa trajetória. Mas você já está maceteado, né? Como é que a gente calcula o valor do raio ali, ó? Olha o triângulo, senhores. Aqui é 60 graus, aqui é o raio e aqui vale 4, não é isso? Então, ó, seno de 60 tem que ser o cateto oposto, que é R, sobre a hipotenusa, que é 4, não é isso? Seno de 60, raiz de 3 sobre o 2, e aqui é R sobre 4, não é isso? Beleza. Simplifica aqui, ó, por 2 aqui dá 1 e aqui dá 2, né? 2 está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, o seu R vai ser 2 raiz de 3. Safo? Então, aqui, ó, velocidade angular, raio, 2 raiz de 3. A gravidade é 10. Tangente de 30, meus senhores. Tangente de 30 é o raiz de 3. Tranquilo? Então, aqui, ó, posso cancelar raiz de 3 com raiz de 3. O 2 simplifica com 10. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 5. E esse quadrado vai passar para o outro lado como raiz, né? Então, a sua velocidade angular vai ser raiz de 5, senhores. Raiz de 5 radianos por segundo. Marca gabarito, letra C, senhores. Safo? Tranquilidade até aí? Muito bom. Vamos ver mais uma? Última questãozinha, tá? Essa questão, ele fala o seguinte pra gente. Um carro percorre uma pista super elevada, cuja tangente do ângulo é 0,2 e o raio vale 200 metros. Desprezando o atrito, qual a velocidade máxima sem risco de derrapagem? Beleza? Então, ó, nós vimos que essa velocidade com que ele tem que ser igual a quanto? Lembra? Raiz de RG, tangente do ângulo. Isso, mestre. Quer ver, ó? Vou mostrar lá para vocês, ó. Tá aqui, ó. Velocidade é igual a raiz de RG, tangente do ângulo. Então, vamos lá. Vamos calcular a nossa velocidade. Quanto que vale o raio? O raio vale 200, a gravidade vale 10 e a tangente do ângulo é 0,2. Posso simplificar aqui, ó. 10 com 0,2 vai ficar 2, né? 2 vezes 200, isso aqui vai dar 400. É isso? Raiz de 400 é o famoso 20, né, senhores? 20 metros por segundo. Só que ele quer essa velocidade em km por hora, olha as opções. Para converter de metro por segundo para km por hora, você vai multiplicar por 3,6. 20 vezes 3,6 é o famoso quanto, senhores? 72 km por hora, senhores. Gabarito, letra D, delta, marca. Safo, senhores. Tranquilidade? Então, o que aconteceu agora, mestre? Fechamos aqui a nossa dinâmica no movimento curvilíneo. Tranquilo? O que você tem que fazer agora? Voltar e fazer as anotações necessárias, senhores. Muito importante. Vejam e revejam todos os exemplos. Tranquilo? Refaçam os exemplos. Façam a lista de exercícios. Muito importante para você colocar em prática aí o conhecimento que você obteve agora, resolvendo a sua listinha de exercícios, senhores. Muito obrigado e até a próxima. Tamo junto. Valeu!